Pessoal, então vamos lá para mais uma resolução de questões de concursos, desta vez para o FPE, tá? Prova que aconteceu agora, prova recente agora de 2019. Para o cargo de técnico de laboratório, a área de mecânica, a questão é abordando o assunto sobre estática, tá? Lembrando que esse nível médio. Ele diz o seguinte na questão 39, na figura abaixo, a massa do corpo W é de 8 kg. Indique nas alternativas seguintes o comprimento da corda AC da figura de modo que a massa W seja suspensa na posição mostrada. O comprimento não deformado da mola é LAB igual a 0,4 metros e a mola tem rigidez KAB igual a 400 newtons por metro. Considere os dados que o seno de 30 graus é igual a 0,50 e o seno de 60 graus é igual a 0,86, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele nos oferece as alternativas aí. Então vamos lá para a resolução sem mais delongas. A primeira coisa que nós deveremos fazer é o diagrama de corpo livre com a decomposição das forças, tá? Então vejamos aí, montando aí um plano cartesiano no eixo x e y, teremos o seguinte, a força AC e o comprimento LAC, você vê que ele possui uma determinada inclinação, e é esse LAC que eu preciso descobrir diante das condições que ele me forneceu, tá? Eu tenho também uma força AB, e eu tenho um coeficiente de elasticidade da mola que ele me forneceu de 400 newtons por metro. Um peso, ou uma força peso, lembrando que o peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração, ou da massa pela aceleração, isso vai dar 80 newtons, tá? Essa inclinação está sob um ângulo de 30 graus. O que vai acontecer? Decompondo as forças, eu vou ter uma força que será decomposta no eixo X e outra no eixo Y, tá? Então eu preciso descobrir a intensidade dessas forças. O que acontece? Inicialmente precisaremos descobrir as forças FACY e FACX. Sabendo que a força FAY possui o mesmo módulo que a força peso, temos, por que possui o mesmo módulo que a força peso? Possui o mesmo módulo, porém com sinais trocados, né? Porque uma está para baixo, a outra está para cima, justamente para que o sistema esteja em equilíbrio, tá? Então, o que está acontecendo para um lado, para que o sistema esteja em equilíbrio, necessariamente tem que ser a mesma força, só que para o lado oposto, tá bom? Então, assumindo isso, temos aí que o seno de 30 graus, lembrando lá do conceito de trigonometria que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, teremos o seguinte, seno de 30 graus é igual a FACY dividido por FAC. Logo, FAC é igual a FCY dividido pelo seno de 30. Como eu sei quem é FACY, então temos que FAC é igual a 80 dividido por 0,5. Lembrando que tudo dividido por 0,5, na verdade você está dobrando, está multiplicando por 2. Então FAC é igual a 160 newtons, tá? Lembrando, mais uma vez lá de trigonometria, o seno de 60 graus, que foi o que ele nos forneceu, é igual ao cosseno de 30 graus, tá? Que é igual a 0,86. O que eu faço com isso? Cosseno é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Sendo assim, o cosseno de 30 graus é igual a FACX dividido por FAC. Logo, FACX é igual a FAC vezes o cosseno de 30 graus. Sendo assim, FACX é igual a 160 vezes 0,86, que vai dar 137,6 newtons. Partindo aí para a segunda parte da resolução, teremos o seguinte. Imagine o seguinte, que essa força ela está justamente concentrada ali no meio, tá? Porque ele nos forneceu ali uma distância, né, entre aonde está sendo apoiado, uma distância de 3 metros. Então, eu tenho o seguinte, que eu preciso descobrir quem é D e preciso descobrir quem é X. Devemos calcular o comprimento do cabo AB. Você se lembra que
A força elástica é dada pelo produto entre o coeficiente de deformação elástica, ou coeficiente elástico, vezes a distância, vezes o comprimento. Então, teremos que x, né, que é aquele deslocamento, é igual à força elástica dividido por k, que é o coeficiente. Logo, a força elástica é igual a FAC, tá? Porque é a carga que está sendo aplicada ali em FAC. Logo, teremos que x, que é o deslocamento, é igual a 137,6 newtons dividido por 400 newtons por metro. Sendo que, assim obteremos que x é igual a 0,344 metros. Só que o que acontece? Porém, este valor deverá ser acrescido de mais 0,4 metros referente ao comprimento que não foi deformado na mola. Ou seja, eu vou chamar de x', tá? É igual a 0,344 mais 0,4, ou seja, 0,744. Quem é a distância D? A distância D é justamente o 3 metros menos o x', né? Ou seja, a distância D é igual a 3 menos 0,744, ou seja, 2,256 metros, que é justamente essa distância aí que eu marquei para vocês. Agora fica fácil a gente descobrir ali qual que é a distância ou o comprimento, tá, da barra AC. Logo, LAC é igual a distância, né, D dividido pelo cosseno de 30. Porque lembrando que eu tenho cateto adjacente e eu tenho um ângulo. Eu quero descobrir a hipotenusa. Como o cosseno do ângulo é justamente a razão entre a distância que eu quero, né, no caso ali o D por LAC, então teremos o seguinte, que LAC é igual a 2,256 dividido por 0,86, ou seja, LAC é igual a 2,62. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa contribuição, a nossa resolução por hoje. Estaremos resolvendo mais questões desta prova aí. A alternativa E é a alternativa correta. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar essa moral para o canal. E também ativar as notificações para que você seja informado assim que postarmos novas questões, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.